bem-vindos a mais um episódio do Capital Política. E hoje nós vamos receber uma pessoa que dispensa apresentação, mas uma dica, ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é inteiro nosso. Muito obrigado. Então vamos lá. Governador, o senhor está afastado da política há 15 anos, né? O senhor deixou o governo em 2010. Existe um tempo, né, até hoje, e nós temos uma nova geração. Então, eu queria muito que o senhor se apresentasse, contasse o legado que o senhor deixou aqui para Brasília. É interessante isso. Eu vim para Brasília muito jovem. Eu formei engenharia lá na minha cidade, Itajubá, filho de família humilde, vim embora para Brasília. Fui trabalhar na SEB, fui engenheiro da SEB, da Nova Cap. Mais tarde fui secretário de obras do Roriz. Fizemos o metrô, fizemos Águas Claras, Samambaia. E aí acabei entrando na política, fui senador, fui deputado, fui governador. Como governador, fizemos 2.300 obras em 3 anos de governo. Estávamos num momento de modernização da cidade, de muitas realizações, quando, enfim, eu fui derrubado por um golpe, né, que me deram, e acabei ficando 16 anos fora da vida pública. E um momento muito difícil da minha vida, passei muitas dificuldades. Mas, ao abrir essa possibilidade de voltar agora, o que eu vejo nas ruas é que mesmo as gerações mais jovens, aquelas que não têm uma lembrança efetiva do meu governo, talvez pelo que os pais, pelo que as famílias ouviram falar, essas pessoas têm uma imagem do que eu fiz. Né? Claro que tem uma imagem também do pênalti que eu perdi, do erro que eu cometi, sim, mas tem uma imagem das obras que eu fiz. Então, se você pega, por exemplo, metrô. Quando eu fui governador, o metrô estava parado na Praça do Relógio, em Taguatinga. Eu levei até a Ceilândia, construí 8 novas estações, comprei 48 novos trens. Passaram 16 anos, não se fez mais nada de metrô. Se você pega a saúde, no meu governo, no governo do Roriz, a saúde funcionava bem. Você chegava num posto de saúde, tinha o ginecologista, o pediatra, o clínico geral. Eu construí o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Passaram 16 anos, não se fez mais nenhum hospital. E a saúde deteriorou. Então, as pessoas sabem fazer essa comparação e talvez por isso eu estou tendo a oportunidade de voltar à vida pública, que é o meu sonho, retornar de onde me tiraram, concluir a minha missão, entregar uma Brasília melhor do que a gente tem hoje. O senhor comentou, né, que foi secretário do governo do Roriz, né? Ele também é uma pessoa que você conversa em qualquer esquina, todo mundo sabe, independente da geração também. É, né? Verdade. Tanto o senhor quanto ele, né? Conta algum bastidor, alguma coisa assim interessante que foi conviver com ele, né? Olha, o Roriz era uma grande figura humana. Na minha opinião, o maior governador de toda a história de Brasília. Mas, pessoalmente, ele era muito interessante, ele gostava de uma conversa. Eu tenho uma passagem muito interessante com ele, que eu usava barba. Eu passei 20 anos, dos 20 anos de idade aos 40, eu usava barba. E era uma barba preta, muito cheia, sabe? E aí depois eu percebi que essa barba passava uma sensação de arrogância, sabe? E aí o Roriz falava assim para mim: Arruda, tira essa barba. Falou, governador, sempre usei barba, não vou tirar. Arruda, tira essa barba. Eu, nada, né? Aí um dia ele sentou comigo assim no sofá e falou: Arruda, vou falar uma coisa para você. A única coisa que o homem não tem segunda chance na vida é a primeira impressão. Tira essa barba. Eu tirei na hora. Eu tirei no mesmo... Pensar 2 vezes, né? Não. E hoje eu reconheço que depois que eu tirei a barba, as pessoas, você é mais simples. Porque hoje em dia as pessoas mais jovens usam barba, mas é uma barba mais baixinha, mais bem tratada, né? Então não gera essa... A minha barba não, era muito preta e muito mais grande. Rústica. Então parecia o Lula quando era o sapo barbudo, né? Então, são passagens assim. Eu vivi
eu vivi intensamente o período do governo Roriz. Eu fui chefe da Casa Civil. Antes eu tinha sido secretário do Zé Aparecido, que também foi um grande governador. Sim. Depois fui secretário do Roriz, fui chefe da Casa Civil, fui secretário de obras, criei a empresa do metrô. Junto com o Roriz, eu construí a primeira parte do metrô, do plano piloto, Guará, Águas Claras, Taguatinga e Samambaia. E quando voltei como governador, fiz o trecho da Ceilândia. Então, tudo que tem de metrô em Brasília, eu participei, né, diretamente. Uhum. E a minha convivência com o Roriz foi muito interessante. O Roriz tinha uma inteligência epidérmica. O que é isso? Ele aprendia no convívio com as pessoas. Ele não era um homem de formação acadêmica, de ler muito, nada disso. Ele gostava de gente. Uhum. E eu aprendi muito a gostar de gente e a gostar de ouvir as pessoas com o Roriz. Você falou de gerações mais novas. Esses dias aconteceu uma coisa comigo numa feira que mostra um pouco disso. Eu estava andando na feira, conversando com as pessoas, e veio uma moça do lado de lá, uma moça jovem, muito bonita, sorrindo para mim. Uhum. Quero tirar uma fotografia com o senhor. Aí eu já fiquei todo metido, né? Coisa boa. Aí ela me abraçou, tirou a fotografia e falou assim, é que a minha avó te adora. Ah, meu Deus! Então, essa coisa passa de geração para geração, né? Claro. E eu tenho muito orgulho. Brasília, sabe? Brasília é uma terra de oportunidades. Eu tive oportunidades em Brasília que talvez eu não tivesse tido numa cidade tradicional, numa cidade convencional. Eu cheguei aqui como engenheiro recém-formado, uma mão na frente e outra atrás, né? Fui trabalhar na SEB como engenheiro, fui dar aula de matemática no curso objetivo para complementar a renda. Comecei minha vida do nada mesmo, né? Com 21 anos de idade. Eu estou aqui há mais de 50 anos. E aí, a engenharia me deu a chance de conhecer Brasília na prática. Eu não conheço Brasília de ouvir falar. Eu conheço cada cidade, cada rua, as pessoas onde moram, como vivem. Eu sei as diferenças das micro-regiões. Por exemplo, o Gama tem um jeito de viver. Braslândia é outro, Planaltina é outro. Total diferente. Sabe? As pessoas são... não é uma cidade única. Sim. Né? Você tem, por exemplo, tem uma diferença grande de Asa Sul para Asa Norte. Asa Sul são pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais conservadoras. Exato. Asa Norte são pessoas mais jovens, um pouco mais progressistas. Tem essas diferenças, né? Exato. E essa Brasília me encanta. Por quê? Eu acho que o Juscelino Kubitschek foi o maior brasileiro de todos os tempos. Ele redescobriu o Brasil. Antes do Juscelino, o Brasil era um país litorâneo, tímido. Juscelino faz com que a gente conquiste o interior do Brasil. Ele constrói estradas, usinas hidroelétricas, trouxe a indústria automobilística, construiu Brasília e mudou o Brasil. Então, em Brasília, você tem a brasiliense que casou com o matogrossense, você tem a filha de cearense que casou com o filho de gaúchos. É a miscigenação das diversas culturas regionais que faz com que nasça em Brasília uma nova civilização. Isso deixa... E essa questão, né, que o senhor está dizendo, que as regiões administrativas têm as suas características, é exatamente por isso, né? Então, a Ceilândia, a questão de ser Nordeste, né? É muito forte lá. A feira, né? A cultura nordestina, a comida lá. Típica. Exatamente. Brasília são várias. Eu estou repetindo Guimarães Rosa, que dizia que Minas são várias, né? Brasília são várias. Tem várias Brasílias. E essas Brasílias todas se unem para formar uma nova civilização brasileira. Infelizmente, assim, a gente tá vivendo num caos, né, Brasília. O senhor deixou Brasília de um jeito e vai pegar de outro. Muito pior. Então, assim, inúmeros casos de corrupção, né? Nós temos recentemente a questão do Master, que, assim, é o maior do país, quiçá do mundo, que, olha, o buraco é muito fundo ali. A saúde um caos total. O hospital de base, né, eles estão até professores fazendo paralisações, né? Então, e isso vem crescendo cada vez mais. Um estudo recente da UNB disse, né, que desde 2015 até agora
assim, o dinheiro que Brasília arrecada não consegue já suportar Está isso. produzindo um grande déficit público. Exato. Eu recebi esse estudo, ainda não li, mas eu ouvi a entrevista de uma das pesquisadoras na CBN e fiquei muito impressionado com as colocações que ela fez. Aliás, a UNB tem feito estudos muito interessantes sobre Brasília. Um outro, feito pelo professor Lúcio Salomão, mostra que no último ano, pela primeira vez na história, Brasília diminuiu a sua população. E por que diminuiu? Porque muitas pessoas de Brasília passaram a morar nas cidades do entorno. Sim. Valparaíso, Águas Lindas, Santo Antônio, Novo Gama. Esse próprio estudo da UNB, estudo demográfico, mostra que nós vamos agora ter uma certa flutuação nesse nível populacional. Nós vamos parar em 3 milhões de habitantes, não vai ser mais aquelas taxas de crescimento que a gente vinha anteriormente. Sim. Esse estudo que você se refere mostra que uma das graves doenças de Brasília hoje é o déficit público. Brasília tem um belíssimo orçamento. Só para você ter uma ideia, o estado de Goiás tem 7 milhões de habitantes, Brasília tem 3. O estado de Goiás é 10 vezes maior que Brasília, em área. Sim. Goiás tem um orçamento de 56 bi ano. Brasília tem 74 bi. Metade da população e 1,5 vezes o orçamento. Exato. E a entrevista que o atual secretário da Fazenda, Valdivino, disse, não precisa dizer mais nada. Ele disse que Brasília está bagunçada, desorientada, desorganizada, com mega déficit público, e aí vem a bomba do BRB. O BRB, eu me lembro quando eu era criança, tinha um filme muito famoso que chamava O Assalto ao Trem Pagador. O assalto ao trem, né, assalto a banco, chegava aqueles homens encapuzados, jogavam bombas, estouravam o cofre. O assalto ao BRB foi diferente, homens de gravata, né, que à luz do dia compraram 30 bilhões de títulos podres e produziram um déficit que ainda não se tem certeza do número, Sim. mas da ordem de 16 bilhões de reais. Assaltaram o banco, quebraram o banco, geraram uma dificuldade. Isso compromete as futuras gerações. A atual governadora, que eu chamo de Governo Master, segunda temporada, Sim. está apresentando soluções que não resolvem. É como você ter um corpo infeccionado, você botar um esparadrapo. Sim. Não vai curar. E pior, eles estão propondo antecipação de recebíveis. O que significa isso? O GDF tem dívidas de impostos parceladas e tem ações judiciais de parcelamento de débito para a entrada de caixa nos próximos 10 anos. Estão pegando esse dinheiro, trazendo a data de hoje, comprometendo esses recebíveis com deságio e jogando para tapar o buraco do BRB. Ou seja, dinheiro que nos próximos anos teriam que ser investidos em saúde, em educação, vão ser jogados no buraco do BRB. Não é solução, só piora o problema. Eu sinto que o atual governo está zonzo, perdido, desorientado, não sabe o que fazer. E pior, nós todos somos passageiros desse avião. Imagina um avião. O piloto chamava Ibanez. O copiloto chamava Celina. Os dois estavam pilotando o avião. Nós somos passageiros. O avião, por um erro do piloto, entrou em pane. Está caindo. A copilota disse, não, mas eu não tenho nada com isso, eu não vi nada. Meu Deus, espera aí. Você era colega de cabine, você falava o dia inteiro, o nosso governo que fez. É o nosso governo que está derrubando o avião. É esse nosso governo que levou Brasília ao caos. E agora eu não tenho nada com isso? E pior, estão querendo botar a culpa na aeromoça, coitada, que está lá atrás servindo um cafezinho. Nós todos, moradores do Distrito Federal, somos passageiros de um avião desgovernado, onde o piloto saiu, fingiu que não era com ele, disse que não sabe fazer nem Pix. Imagina pilotar um avião. E a copilota disse, eu não tenho nada com isso, eu não vi nada, não fui consultada. Mas você não era copilota? Todas as coisas
boas que o governo fazia, você não dizia que era o nosso governo que fez. Agora, derrubar o avião não tem nada a ver com você. E se for ver na prática, o Ibanez, ele saiu de licença inúmeras vezes. Se for contar a Talvez quantidade ela que tenha governado assumiu, mais que ele, né? E agora não tem nada com isso. Mas o pior, o avião continua caindo, a copiloto agora assumiu o comando e também não sabe o que fazer. O avião continua desgovernado. Olha, Brasília vive atraso de pagamento de servidores, atraso de faturas para os empreiteiros, obras paradas. Se você passar ali no buraco do Tatu, entrando no Eixão Norte, tem uma obra de um viaduto. É uma obra simples, de reforço estrutural. Essa obra está parada. Eu fui lá filmar. Tinha 3 funcionários trabalhando. A obra está parada. Sabe por que está parada? Porque a Nova Cap não está pagando as faturas. Os empreiteiros recolhem os flapos para diminuir o prejuízo. O viaduto do Sudoeste, o governo Master está demorando mais para construir os viadutos do Sudoeste do que o Juscelino demorou para construir Brasília inteira. Então, é um desastre. Pior, essas obras ficam mais caras, tem reajustamentos, não terminam nunca, é um sufoco para a população, ninguém assume responsabilidades. Aí o piloto sumiu, o copiloto disse que não tinha nada com isso, mas então de quem é a responsabilidade? Quem vai governar? E o senhor acredita que com essa delação que o Vocaro vai fazer e que o presidente, né, também aceitou fazer a delação, vamos ver aí quando que vai sair isso, acredita que mais pessoas podem aparecer nessa história, que o buraco pode ser maior ainda do que a gente já está vendo nas notícias? Olha, essa minissérie, Governo Master, segunda temporada, Sim, promete muitas emoções. Eu não tenho experiência de vida para te dizer o que aconteceu. Tenho a menor ideia. Também não vou antecipar julgamentos e botar o dedo em riste pro nariz de ninguém. Quem sou eu? Né? Vamos ver o que as investigações trazem. Eu acho que essa negociação BRB Master foi super estranha, atípica, dolosa, mais do que isso, mais do que um erro. Foi um crime contra a Brasília. Né? E que nos próximos anos, todos nós, infelizmente, vamos ter que pagar a conta. Brasília está muito bagunçada, muito desorganizada. Eu, quando fui governador, eu lembro que no primeiro ano eu tive que dar uma freada de arrumação. Brasília estava uma bagunça também. Eu demiti muita gente, cortei gastos, diminuí secretarias, fui governado um prédio lá de Taguatinga, que era um quartel, que eles chamavam de Buritinga, para economizar. Hoje eu governei com 16 secretarias de Estado. Hoje o governo tem 45 secretarias. Tudo quanto é prédio chique do plano piloto, aqueles prédios espelhados, estão alugados para o GDF, a valores milionários. Enquanto isso, o Centrade lá, um elefante branco. Sim. Desocupado. Vai entender por que isso. Não, inclusive, para poder cobrir o rombo, né, voltando um pouquinho nessa questão do Master, o governo tentou fazer a venda, né, do Centrade, de outras áreas. Olha, gente, eu estou em Brasília há 50 anos. Certamente, este é o pior governo da história de Brasília. Eu nunca vi um desastre desse tamanho. A ousadia de assaltar o banco à luz do dia, de quebrar um banco público. A ousadia... vou dar um exemplo muito simples. Sai de noite, dirigindo seu carro e prestando atenção na iluminação pública. Eu estou impressionado com o número de lâmpadas apagadas nas ruas. Natal, a gente acredita que é época de Natal, né? Que fica piscando o tempo todo. Sabe o que é isso? Privatizaram a SEB a preço de banana, não fiscalizam a nova concessionária de energia, a SEB Iluminação Pública continua pública, mal gerenciada. Gente, é uma vergonha que a capital do país esteja apagada, que tenha tanta iluminação pública apagada. Buracos na rua. A cidade está uma bagunça. É essa Brasília que Ibanez e Celina estão nos entregando. Não, e é fato, assim, que durante esses 2 governos do Ibanez, assim, saiu recente uma matéria dizendo que eles aportaram mais de 1 bi.
Foi um bi, eu acho, em comunicação. Então, assim, a gente durante todo esse tempo, a gente não escutou falar nada. Todo mundo surdo, mudo, calado. Porque a publicidade oficial irrigou os principais meios de comunicação locais e todo mundo estava proibido de falar mal do governo. E, obrigatoriamente, tinha que falar mal de mim. Inventaram até que eu sou careca. Tudo que eles podem fazer para me prejudicar na corrida política, eles fazem. E a mídia, desculpa assim o que eu vou dizer, grande parte da mídia está comprada mesmo pelo governo. Sim. É um absurdo, assim, gigantesco. Agora, veio a explicação, mais de 1 bi. 1 bi. Com 1 bi, daria para fazer 30 hospitais. Fato. É impressionante, né? É impressionante a cara de pau do governo de jogar esse dinheiro fora e por isso que explica. Olha, esses dias eu estava numa cidade, não vou citar a cidade para não ser ainda mais deselegante, mas a administração regional dessa cidade tem 104 funcionários. 2 são servidores de carreira. E os outros 102 são cabos eleitorais indicados por deputados que têm ascendência sobre o administrador. E ninguém precisa trabalhar. Coincidências, né? Virou, assim, uma bagunça geral. Administrador regional hoje, de Brasília, é uma rainha da Inglaterra. Não tem uma máquina para tapar um buraco, não tem dinheiro para nada, e fica lá puxando o saco de deputado que o colocou no cargo. Inclusive, a vice-governadoria, né? Mantém todos os cargos, sendo que a pessoa já não está mais no cargo. Hoje a vice-governadora assumiu o governo, então, obviamente, a estrutura da vice-governadora teria que ser extinta. Ao invés de extinguir, aumentou. Exato. Tem praticamente 300 funcionários comissionados com salários de 15 e 20 mil reais por mês. Bom, hein? Bom, né? Sem ter o que fazer. Sabe o que significa isso? Campanha política antecipada com dinheiro público. Exato, usando a máquina para... É isso que nós estamos assistindo em plena capital do país. Agora, é contra isso também que eu me insurjo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Arruda, por que voltar? Há 2 razões básicas. A primeira, é uma missão de vida que eu tenho. Eu quero resgatar essa cidade. Eu quero, outra vez, botar ordem na cidade. E o senhor acredita que depois desse tumulto todo que está Brasília, a gente tem chance? Claro que tem. Tem conserto. Não vai ser fácil. Não vai ser com esparadrapo. Vai ser com cirurgia. Exato. E sem anestesia. Vai doer. Mas eu boto ordem na casa. Não vai ser fácil, não. Vai ter que demitir muita gente. Vai ter que entregar esse monte de prédio alugado. Vai ter que cortar despesas na pele. Vai ser um rearranjo difícil, mas eu tenho coragem de fazer. Tem que botar ordem na cidade. Vou te dar um exemplo. Quando eu saí do governo, tinham 137 moradores em situação de rua. Hoje são mais de 10 mil. Virou bagunça. Tem gente cheirando crack na porta de restaurante comunitário ao meio-dia. Virou bagunça. O centro de Ceilândia, que eu tinha limpado, arrumado, virou bagunça outra vez. Brasília está bagunçada, está desorganizada, está desmantelada, desgovernada. É essa a Brasília que a gente tem hoje. E grande parte da mídia oficial faz de conta que está tudo bem. Exato. Porque não pode dar notícia ruim do governo, senão não recebe verba de publicidade. É assim que está acontecendo. Eu, inclusive, agradeço muito o convite de vocês, porque raramente eu sou convidado para dar entrevista num veículo. Então, essas oportunidades, para mim, são muito importantes. A primeira razão de eu querer voltar é para botar ordem na cidade, para resgatar a Brasília que nós tínhamos no governo do Roriz e no meu governo. A segunda razão, eu confesso, é de ordem pessoal. Eu falo o seguinte, o Zico foi o maior jogador da história do Brasil depois do Pelé. Sim. Maior artilheiro do Maracanã, craque, né? Será que é justo fazer um documentário sobre a vida do Zico
e mostrar apenas o pênalti que ele perdeu na Copa de 86, acho que não seria justo com ele. Nem um pouco. É a mesma coisa. Eu não quero que a minha história seja contada apenas pelo pênalti que eu perdi. Sim, Eu quero ser julgado pelo conjunto da minha obra. sim. Eu quero voltar com as escolas de educação integral que tinha no meu governo. Eu quero voltar com os postos policiais. Eu quero fazer mais vilas olímpicas. Eu quero botar ordem na cidade. Eu quero construir as novas linhas de metrô. Eu quero fazer uma Brasília melhor. Eu quero fazer a Brasília digital. Essa semana eu fui visitar em São Paulo a cidade digital que eles fizeram. Sim. São 50 mil câmeras de vídeo, 20 mil do governo, 30 mil de condomínios, lojas, fábricas que são interligadas ao sistema, com uma vigilância fantástica na cidade inteira, organizando a vida da cidade. Nós, em Brasília, estamos na idade da pedra. Nós evoluímos, nós regredimos. Então, eu quero voltar para terminar a minha vida pública com dignidade e quero voltar para botar ordem na cidade que eu amo, que me deu todas as oportunidades da vida. O senhor falou também dessa questão, né, de JK, enfim, tudo o que ele fez. Ele era do PSD, se não me engano, né? E o senhor comentou no dia da sua filiação sobre isso. O porquê que o senhor mudou, né? Agora vamos mudar para a questão de eleição, de fato. Por que o senhor mudou de partido? Né? O senhor agora está no PSD, né, com o convite do próprio presidente, né, o Kassab. Então, conta um pouquinho para a gente em relação a isso. Olha, primeiro há uma razão histórica, realmente. Juscelino Kubitschek era do PSD. Nos anos 40 e anos 50 no Brasil, só tinham dois grandes partidos, o PSD e a UDN. Tinha o PTB, mas era um terceiro partido menor. E tinha o Partido Comunista também. Mas os dois grandes partidos eram PSD e UDN. Juscelino Kubitschek foi deputado federal, foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador e foi eleito presidente da República pelo PSD. Sim. O Kassab reconstruiu o PSD histórico com a mesma imagem, com o mesmo conteúdo ideológico, que é sem radicalismos. Sim. Sem radicalismos extremados, como a gente vive hoje no Brasil, que é o meu perfil. Eu quis ir para um partido que tivesse coerência com a minha maneira de ver as coisas. Eu não consigo ser extremista, eu não consigo ser radical. Eu sempre disputei as minhas eleições contra o PT, contra a esquerda. Sim. Mas eu não sou um radical. Sim. Eu convivo. Eu acho que a arte da política é o diálogo, é a convivência entre quem pensa diferente e consegue buscar pontos de convergência em benefício da população. Então o PSD veio a calhar com esse meu jeito de ver a vida. O convite do Kassab chegou na hora certa, eu estou muito feliz de ter feito essa escolha. Eu tenho muitos amigos no PL, como a Bia Kicis, o Isalci, o Fraga, que inclusive estão me apoiando. Legal. Né? Mas eu me sinto muito bem nesse caminho que eu escolhi. O Kassab é um homem de palavra, um homem firme, me deu a possibilidade de ser pré-candidato ao governo e, se eleito através do PSD, eu terei a possibilidade de composições políticas que me deem governabilidade. É a vantagem de você estar num partido equilibrado, um partido de centro-direita, mas com equilíbrio. Governador, uma pergunta que me veio aqui assim à cabeça. Há um tempo eu estava conversando com alguns amigos e a gente conversando sobre a situação atual da política em si do Brasil. O senhor acredita que não existem mais políticos? Não, existem. Mas a política, ela degringolou muito, ela piorou demais da conta. Não é só no Brasil, não, hein? No mundo inteiro. Não é que o senhor acredita que falta essa questão do diálogo? Falta. Porque a minha percepção é que as pessoas estão mais preocupadas em fazer o vídeo das redes sociais do que, de fato, ir lá conversar com um amiguinho. Vamos tentar junto por essa pauta, lutar e tudo mais.
Eu venho de uma geração que fazia política com enfrentamento ideológico, mas com possibilidade de diálogo e de convergência. Eu fui líder do governo Fernando Henrique, no Senado. Quantas vezes eu fiz entendimentos mais à direita e outras vezes mais à esquerda, com o objetivo de resolver problemas importantes para a população. Sim. Essa para mim, é a beleza da política. Com o advento das redes sociais, eu vi na estante aqui de entrada do seu estúdio um livro que marca isso, Como as Democracias Morrem. Essa lacração, nas redes sociais, você só é visto e só dá muitas visualizações se você radicalizar. Né? Então, essas posições mais extremadas, mais radicais, ganharam corpo. E tudo que é radical costuma não dar certo. Sim. Né? A ponderação, o equilíbrio, a virtude está no meio termo. Toda vez que você vê alguém muito radical, muito exagerado, que não consegue ouvir uma opinião diferente da dele, isso não é bom. Né? Isso vale para sua casa, marido e mulher. Você pensa tudo igual ao seu marido? Talvez não. Há pontos de divergência. Sim. Qual é a beleza? Tomar uma taça de vinho juntos, colocar os pontos divergentes e encontrar pontos em comum. Sim. Que gerem uma convivência harmônica. Vale para a casa da gente, vale para o nosso trabalho, vale para o país, vale para as cidades. Então eu acho que o advento das redes sociais deu uma emburrecida na política. Você ainda tem no Brasil grandes políticos, homens e mulheres que pensam política com grandeza, mas acaba tendo mais... viraliza mais nas redes sociais, né? Viraliza mais nas redes sociais os idiotas de plantão. Sim. Que falam um monte de besteira, mas que é engraçado e que dá mais curtidas. Não tem ação nenhuma na realidade, porque eu falo por experiência própria, né? Por estar lá dentro, por ter, né, ficado lá dentro muitos anos no Congresso, você vê que os parlamentares mais midiáticos não necessariamente apresentam projetos que de fato mudem a vida das pessoas, né? Pois é, agora eu vejo assim, eu acho que nós temos hoje no Brasil grandes parlamentares, grandes governadores. Por exemplo, Rogério Marinho, o líder da oposição no Senado, eu o conheço. Ele é um homem de princípios, Sim. É um homem de direita, mas com conteúdo. Aliás, sobrinho do Djalma Marim, que foi um grande senador. Estou citando um exemplo. Sim. Você pega, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, jovem ainda, 40 anos, se tanto, Eduardo Leite. Eu não o conheço pessoalmente, mas me impressiona muito a maneira ponderada e equilibrada. A governadora Raquel Lira, de Pernambuco, Sim. me parece um outro exemplo de uma mulher forte, equilibrada, fazendo lá um bom governo. Você pega o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que provavelmente será governador, Sim. um homem equilibrado da política, sabe? Eu estou citando, o Caiado terminou o governo de Goiás com quase 90% de aprovação. Eu mergulhei no governo do Caiado, eu fui saber por que ele está bem aprovado. Sim. É porque ele fez um grande governo. Ele fez programas sociais extremamente interessantes, ele botou as contas do governo em dia. O Caiado é um grande homem público. E o jeitão dele lembra até um pouco do Roriz, né? Lembra, é o jeitão goiano, né? É verdade. Caiado é uma grande figura, eu gosto muito dele. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, eu conheço, um amigo dele pessoal. O Flávio é um sujeito educado, ponderado, Sim. gosta de... Ele conversa com a esquerda, ele não tem essa coisa, não. Ele é articulado. Um jovem ainda, Flávio deve ter 45, Sim. 46 anos. Mas, enfim, o Brasil tem grandes políticos ainda, né? Eu acho que o próprio presidente Lula, eu discordo dele ideologicamente, mas eu reconheço nele um sujeito articulado, né? Então, que merece
todo respeito. O próprio presidente do partido do senhor, eu acho que Kassab. ele assim, para mim, é o maior articulista assim, do Brasil. E é mesmo. Ele deixou isso muito claro nas eleições da prefeitura, na última, né? Em que o PSD elegeu a maior quantidade de prefeitos, né? Ele articula muito bem, ele sabe liderar com moderação, mas com firmeza. E ele é um caso raro do político que honra a palavra que dá. Então, isso é um peso assim, muito forte. Então, veja bem, eu acho que existem grandes políticos no Brasil. Na direita, na esquerda, no centro. Só que neste momento de transição, nós estamos dando mais atenção aos fogueteiros. Sim. As pessoas que são vazias de conteúdo, não têm profundidade em nenhum tema, mas viralizam nas redes, fazem pirueta em praça pública, sabe aquela história? Esse negócio de fazer lacração, né? Vive com o celular na mão. Isso dá likes, né? Sim. Agora, eu acho que com o tempo as coisas voltam a se equilibrar. Eu, por exemplo, estou aprendendo a conviver com as redes sociais. Eu não apelo. Você não vai me ver apelando. Eu estou aqui te dando uma entrevista com as coisas que eu penso. Eu tento falar com sinceridade, com abertura. Agora, eu sei que os cortes que vão ser feitos depois nas redes sociais é que são importantes. Porque nessa vida corrida de hoje, nesse mundo das redes sociais, ninguém assiste uma entrevista inteira. Governador, falando nessa questão de rede social, a gente havia comentado há pouco também, antes da gente começar, a diferença, né, que o senhor está vendo em relação à sua campanha lá em 2007 e agora, né? Assim, o senhor também veio como candidato na passada, né, mas não foi... Não me permitiram chegar ao final. Exato. E agora, também, novamente, e mudou muito a forma da gente fazer campanha, né? Como que o senhor está enxergando e se adequando, né, no caso? Olha, é um aprendizado muito legal, né? A vida é isso, você está sempre aprendendo. Eu não abro mão dos contatos pessoais. O que me alimenta é estar junto com as pessoas. Eu gosto de ir para cidades, para as feiras, para as igrejas, para os lugares onde me convidam. Eu tenho reuniões todos os dias, eu ouço as pessoas. É isso que me alimenta. É isso que faz com que eu entenda, perceba exatamente qual é a dimensão da minha responsabilidade e do desafio que eu terei pela frente se eleito governador. Por outro lado, ao mesmo tempo que este contato pessoal me alimenta, ele alimenta as minhas redes também. Sim. Né? E a gente tenta passar, se você pegar lá o meu Instagram, @arruda.df, você vai ver que tem muitos recortes dessas minhas andanças. Posicionamentos. Dos posicionamentos, das passagens pela cidade, tudo isso. Mas eu me policio muito para não ser apelativo, para não apelar, para não... à custa de ter mais seguidores, não falar bobagem, não ser histriônico. Então, vou te dar um exemplo. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de Brasília negou um recurso da governadora Celina. Sim. Tendo negado esse recurso, ela poderia, eventualmente, ficar inelegível. Sim. E aí eu estava dando uma entrevista na Band News, me perguntaram, o que você acha disso? Falei, sabe o que eu acho? Muito ruim. Nós estamos a menos de 6 meses da eleição. Esse processo que a Celina responde, da Draco, Sim. que é desvio de recursos da saúde, Exato. né, tem mais de 12 anos. Teve tempo demais da conta para julgar, para falar se era inocente ou culpado. Eu não tenho a menor ideia, não estou fazendo juízo de valor. Sim. Agora, a menos de 6 meses da eleição, tirar uma decisão judicial para torná-la inelegível é ruim. Eu posso discordar da maneira que ela governa. Eu posso discordar e discordo da maneira que Ibanez e Celina conduziram Brasília nesses últimos 8 anos. Isso é uma coisa. Outra coisa é reconhecer que ela tem o legítimo direito de ser candidata. Sim. E eu quero enfrentá-la nas urnas. Eu quero que a população de Brasília
possa cotejar os dois projetos e votar em quem achar melhor e que ganhe quem tiver mais voto. Sim. A mesma coisa que querem fazer comigo. Volta e meia, vão lá dizer, o Arruda é inelegível. Sou não, gente. Já explica pra galera, É. porque muitas pessoas acredito que ainda ficam na Uma dúvida. se de fato o senhor vai conseguir vir ou não, né? É verdade. Olha, o meu julgamento foi em junho de 2014. Os 8 anos venceram em junho de 22. Independente de eu ter entrado com recursos que ainda não foram julgados Sim. dessa decisão, os 8 anos começam a contar na decisão de segundo grau. Isso. Junho de 2014 venceu em junho de 22. Simples assim. Uhum. Então, o que eu falo aí para o Ibanez e a Celina é o seguinte, aceita que dói menos. Né? Vamos concorrer nas urnas, que ganhe quem tiver mais votos. Democracia. Né? É a democracia. Então, da mesma forma que eu me rebelo contra os que querem me tirar no tapetão, eu também não quero tirar no tapetão nenhum dos meus adversários. Eu acho que todos têm o direito legítimo de concorrer e isso é bom para a democracia. A população terá o direito de verificar a vida de cada um, o projeto de futuro para a cidade de cada um e fazer as suas escolhas. Eu acho que é importante também a gente abrir, né, para o senhor também poder falar e resgatar tudo o que foi feito para as pessoas lembrarem de fato, né? Porque a EPTG trabalha. Você sabe que a EPTG virou o maior símbolo do meu governo, porque é uma obra que durou apenas 15 meses. A EPTG é a principal pista que liga Taguatinga, Guará ao plano piloto e não dava mais vazão. E eu fui ao Banco Mundial, consegui 150 milhões de dólares e fizemos 7 pistas de cada lado, uma estrada moderna. Muita gente fala para mim, Arruda, todo dia eu passo na EPTG e lembro de você. Você imagina se não tivesse a EPTG hoje? Seria um caos. Um caos. Agora, veja bem, o viaduto do Sudoeste é o complemento da EPTG. Sim. Eu fiz a EPTG inteira em 15 meses. O viaduto do Sudoeste já tem 5 anos e eles não conseguem terminar a obra. Esse governo vai deixar todas as obras paradas. Inacabadas, infelizmente. É o governo das obras inacabadas, do rombo do BRB. Eu falo que é o governo master. Né? O governo master Ibanez e o governo master segunda temporada com Celina. Sim. É a mesma coisa. Né? Ibanez e Celina eram piloto e copiloto do mesmo avião que, infelizmente, não souberam conduzir da maneira não souberam conduzir e nós todos, passageiros desse avião, estamos sofrendo os baques. Governador, eu gostaria muito, assim, agradecer, a gente já está indo para o final. Eu queria que o senhor falasse, resgatasse algum assunto que o senhor gostaria ainda de ter falado, de deixar uma mensagem para quem está escutando a gente. Olha, a minha mensagem é de esperança. Embora Brasília viva um péssimo momento, embora 67% da população de Brasília que não tem plano de saúde esteja sofrendo nos hospitais, embora as escolas públicas estejam depredadas, a minha mensagem é de esperança. Diferente de outras grandes cidades, em Brasília dá tempo de consertar, dá tempo de botar Brasília no rumo, no prumo. E eu tenho coragem para isso. Não pensa que será fácil. O desafio será muito grande. Você pegar uma cidade desgovernada, desarrumada, com déficit público, com banco quebrado e botar ordem na casa, vai ser muito duro. Mas eu tenho disposição para isso, tenho vontade, determinação, tenho experiência e quero ter essa oportunidade de resgatar essa cidade. Brasília é uma cidade maravilhosa, de pessoas maravilhosas, trabalhadoras, que não merecem viver o caos que existe hoje. Então, a minha mensagem é realmente de esperança. Exatamente. É isso. Vamos torcer para que Brasília volte a ser o que já foi um dia. Né? Então, isso. Uma cidade de pessoas felizes. Exato. Em que as pessoas de fora olhem Brasília de novo com essa vontade de querer voltar. Com orgulho, né? Exato. É a capital do país, né? Tem que ser exemplo. Nós tínhamos uma escola pública de excelência. Hoje está um desastre. Né?
O último hospital foi feito no meu governo 15 anos atrás. A última linha de metrô foi feita no meu governo 15 anos atrás. Eu quero construir o Hospital do Recanto das Emas, de São Sebastião, do Sol Nascente. Eu quero fazer a linha de metrô para o Sol Nascente, para Águas Lindas, para o Gama, para Santa Maria, para a Asa Norte. Eu quero botar ordem nessa cidade. E eu quero que os recursos públicos sejam investidos em melhoria da qualidade de vida da população e não nos bancos masters da vida. E que as obras voltem a funcionar. Porque... É isso. Comece e termine, né? Exato. Que foi o que o senhor fez. É isso. Então, eu agradeço muito, muito a oportunidade. Assim, eu estou plena aqui na frente do senhor, mas por dentro extremamente feliz, porque muito obrigado. Eu sei, né, tudo que o senhor fez, então eu estou muito honrada. Muito obrigado. Eu agradeço o carinho com que vocês me receberam aqui, o espaço que me deram, muito obrigado. Tem sido raro, eu poucas vezes sou chamado para uma entrevista, então, nas vezes que sou chamado, eu fico muito feliz. Muito obrigado e eu repito, para quem nos assistir, a minha mensagem para o futuro de Brasília é de esperança. Nós vamos resgatar essa cidade. Eu tenho certeza. E muito obrigada a todos que estavam assistindo a gente e até o próximo episódio. Obrigada.